Bom dia, bom dia, bom dia. Terceiro ano. Seguindo o cronograma de aulas, hoje vocês têm aula de geografia e português, tá? Então, em geografia, vocês vão abrir lá na página 19, é o finalzinho da apostila. Vai ter um título assim, ó: Convivência e interação entre pessoas na minha comunidade. Então, ainda em sala de aula, a gente começou a confeccionar um livrinho chamado assim, Meu Lugar no Mundo. Então, vocês fizeram uma folhinha a respeito do quarto de vocês, o bairro, a rua e a casa, se eu não me engano, né? E nesses espaços de convivência, né, a gente viu algumas características específicas. Então, lá no quarto, vocês tinham que desenhar o quarto e retratar alguns objetos, né? Por quê? Conforme a gente vai crescendo, esses objetos, eles vão ficar representados na nossa memória, eles vão consolidando a nossa memória. Depois do quarto, que é um espaço menor, a gente partiu para casa, né? A casa também é a mesma situação, é um espaço de convivência que a gente convive, interage com pessoas, com o nosso núcleo familiar, que a gente vai aprendendo, adquirindo aprendizagens, constituindo a nossa identidade, né? A nossa formação e assim sucessivamente. Depois, eu acho que veio a rua, se eu não me engano, né? A rua também é um espaço de convivência. A gente consegue ter uma percepção maior dos nossos vizinhos e tem características, claro, né? As ruas, elas vão sendo diferentes de acordo com a comunidade que a pessoa vive, né? Então, por exemplo, aí na comunidade de vocês tem ruas que já são asfaltadas, iluminadas, eu acredito que outras não. O carro do lixo passa recolhendo lixo. As casas que são construídas, elas são diferentes, né? Em determinadas ruas. Então, olha só que legal. A comunidade de vocês, eu percebi que a maioria das ruas, elas são asfaltadas, né? Tem o calçamento. Lá em Gromogol, onde que a tia trabalhou o ano passado e o ano retrasado, as ruas que as crianças moram não tem calçamento, é estrada de chão lá. E as crianças, elas moram muito distantes uma das outras. Então, o momento que elas têm para interagir é na escola, né? O momento de interação é na escola. Elas não conseguem interagir, por exemplo, né, com os vizinhos, porque cada criança mora muito distante uma da outra. Então, essas características, né, elas vão mudando. Então, quando a gente fala em comunidade, a gente está falando de um grupo de pessoas, tá? Que compartilham em comum e que têm regras semelhantes dentro de um determinado grupo. E o que vocês vão fazer agora? Embaixo vocês vão fazer um desenho da comunidade de vocês, tá? Então vocês vão pensar na comunidade de Santo Eduardo. Então, ó, quando vocês começarem a ilustrar, né, tentam fazer um desenho assim com bastante detalhes, né, um desenho detalhista. Mostra no desenho de vocês espaços de convivência, como por exemplo a vizinhança. Quem é vizinho de vocês? Como que é a casa do vizinho, né? Tem muitas casas na sua rua, poucas, né? A comunidade escolar, então tenta desenhar a escola em um cantinho, né? A igreja, que a gente chama de comunidade religiosa, porque todos esses espaços são espaços de convivência. É ali, né, convivendo, interagindo com outras pessoas, que a gente vai formando, né, a nossa comunidade, a nossa própria identidade. Aí embaixo tem uma atividade bem legal, diário da comunidade familiar. Então agora a gente vai pensar numa comunidade menor, que é a nossa família, tá? Mas como a professora falou em sala de aula, é o primeiro grupo de convivência, né, que nós temos. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão formar uma pequena comunidade que represente o lar de vocês. Então vocês precisam mostrar nesses desenhos interesses que vocês têm em comum junto com a família, independentemente se seu pai ou a mãe que moram na casa, tá? Pensem na família agora, com quem que vocês moram, né? E vocês vão fazer os desenhos de acordo com a legenda. Então, ó, nosso lazer preferido. Em família, o que vocês gostam de fazer, tá? Gostam de viajar, gostam de ir à praia,
gostam de ir ao shopping, gostam de ir na casa da vovó, na casa de um parente, gostam de cozinhar. Eu não sei, qual que é o lazer preferido de vocês? Depois, o que gostamos de assistir juntos? Qual o programa que vocês gostam de assistir juntos? É Netflix? São filmes? São novelas? Então, vocês vão registrar. E depois, um momento refeição. Vocês costumam cozinhar juntos? Ou pelo menos tomar um café juntos, almoçar, jantar? O que vocês conseguem fazer juntos? Aí vocês vão ilustrar. Agora, lá em português, deixa eu voltar a apostila aqui. Vocês vão abrir na página 3, tá? E vão fazer a atividade 1 e 2 apenas, tá? Então, na atividade 1, tem alguns trechinhos textuais. E esses trechinhos tem palavrinhas que rimam. Na verdade, tem uma palavrinha chave e vocês vão criar outra palavrinha para criar uma rima, tá? Então, por exemplo, ó. Ontem à tarde eu fui brincar na casa do João. De tanto jogar bola, machuquei mão. Então, João rima com mão, tá? Então, ficaria pronto a nossa primeira rima. Agora, vocês sozinhos vão fazer a leitura dessas outras 3 e identificar a palavrinha, né, que vai rimar. E na número 2, tem um texto para a gente fazer a leitura. A gente não vai fazer a leitura e interpretação, tá? É apenas a leitura. E vocês vão perceber que tem alguns espaços, tá? Porque as palavras, elas estão incompletas. O que vocês vão precisar fazer? Completar com L ou com U, tá? Então, a gente sabe que algumas palavras, né, quando a gente coloca o L e o U, o sonzinho ele é igual. O L também pode ter o sonzinho do U, não é verdade? Então, é isso que a gente vai fazer. E depois, né, terminado essa primeira fase, vocês vão criar um título, tá? Para o texto. Então, eu vou fazer a leitura, só vou fazer a leitura com vocês, e depois em casa vocês vão preencher, tá? Vocês vão colocar se vocês acham com L ou se vocês acham que a palavrinha é com U. Quem tiver dúvida, pode usar o próprio celular. É só colocar, por exemplo, professora, eu tô com dúvida na palavra automóvel. É com L ou com U? Vocês podem jogar lá no Google, tá? Que aparece para vocês, no dicionário online, ou quem tiver dicionário em casa, pode olhar também, né? E verificar se está correto ou não. Então, eu vou ler. Jussara estava brincando com seus amigos e chamou seu primo Samuel para participar. A brincadeira é assim. Samuel, eu falo uma palavra e você tem que me dizer uma rima com ela. Samuel gostou da brincadeira. Eu começo, disse Ana. A palavra é automóvel. Imóvel, disse Jussara. Samuel pensou, mas não conseguiu se lembrar de nenhuma palavra. Não tem problema, na próxima você consegue, disse Jussara. Que tal você começar? Está bem, a palavra é jornal. Pardal, disse Ana. Degrau, disse Jussara. Mingau, disse Samuel bem animado. Varal, disse Jussara de novo. Girassol, disse Lúcio que acabava de chegar. Mas girassol não rima com pardal, disse Ana. Mas eu também quero brincar, respondeu Lúcio. Se você quer brincar, tem que dizer uma palavra que rima. Pensou um pouco e falou: chapéu. Pastel. Lúcio respondeu rápido. Muito bem, isso mesmo. Agora eu. Carretel. Pincel, disse Ana. Mel, disse Jussara. Céu, disse Samuel. Céu, disse Samuel. Troféu, disse Lúcio. Jussara e seus amigos passaram a tarde inteira brincando. Então, é um texto bem legal. Os amigos, eles criaram uma brincadeira com rimas, né? Então, um lançava uma brincadeira, a gente até pode fazer na escola, né? E começa bola, aí o outro mola, o outro cola. A gente pode inventar, né, algumas palavrinhas e a gente brincar de rima também. Foi isso que eles fizeram, tá? Então, ó, vocês vão completar as palavrinhas igual, ó, pardal, degrau, mingau, varal, girassol, não, né? Mas tem que completar a palavrinha também.
e vão pensar, essa palavra é com L ou essa palavra é com U, né? Colocar e depois lá em cima criar um título para o texto, porque ele está sem título, tá? Então vai ser uma tarefa para vocês completarem. Então, meus amores, é isso. Façam com capricho, com atenção. E se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo. Beijos e fiquem com Deus.